Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Vamos começar agora mais um aulão aqui, graças a Deus, de administração. E é isso aí, um grande abraço, prazerzaço estar com vocês. Tem um tempinho que a gente não faz, né? Que eu tive uns problemas aí, geralmente eu estou fazendo aqueles aulões no domingão, mas esse domingão tem aulão também. Fique esperto aí que a gente vai ter outro aulão aí no domingo. Aquele dominguinho de manhã, aquele que vocês estão sabendo. Então é isso aí, pessoal. Hoje vamos cair dentro de um tema bem bacana. Treinamento, desenvolvimento, educação corporativa. Então é isso aí. Vou pedir para o meu colega aqui, Maurício, jogar a vinheta, mas antes um abraço para a galera do chat aí. Pô, brigadão vocês estarem aqui me acompanhando. E é isso aí. Vou fazer aquele esqueminha que vocês já estão mais ou menos sabendo. A gente faz um tema. Vou trabalhar o tema todo, depois eu faço um break e volto faço mais um vídeo, dessa vez de comentários de questões. Vamos comentar várias questões do tema, né? Só que no caso da Banca CESP. Então é isso aí. Maurício, joga a vinheta aí, vamos que vamos. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os principais tópicos de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Vem comigo. Pessoal, vamos lá. Se você ainda não me segue, me siga lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, até no LinkedIn eu tô. Não tem desculpa para você não me mandar uma mensagem ali, a gente não trocar uma ideia. Vamos que vamos. Treinamento e desenvolvimento. Pessoal, o primeiro conceito que a gente precisa desenvolver é o da diferença entre treinamento e desenvolvimento. Para a prova de concurso, vem para mim aqui. Para a prova de concurso, o que você precisa lembrar é o seguinte: treinamento normalmente está focado para as necessidades atuais do cargo, para o que a pessoa precisa aprender naquele momento para desempenhar ali a tarefa, a atividade que ele está fazendo. E o desenvolvimento tem um foco no longo prazo, tem um foco no que ele pode precisar no futuro, no que provavelmente será importante depois para ele, para o desenvolvimento, para o crescimento dele, não só na carreira, mas, digamos assim, para as áreas que a administração imagina que pode avançar, ou seja, tem uma visão não focada no cargo atual e nas necessidades atuais, mas sim no longo prazo, tá? Então é isso aí, volta para a tela aqui. Vamos lá, vamos cair dentro, então. Vamos ver como isso pode ser cobrado. Vamos lá. As atividades de treinamento e desenvolvimento devem ser aplicadas apenas quando forem apresentadas deficiências na avaliação de desempenho do funcionário. Pessoal, vamos lá. Primeiro que... duas coisinhas erradas aqui. Primeiro que a gente não treina só quando a gente está com algum problema, né? Ou seja, a gente não vai treinar e se desenvolver só quando a gente tiver algum problema sério. A gente pode fazer isso mesmo que o nosso resultado ainda seja razoável, que a gente esteja razoavelmente bem. Ou seja, você pode estar sempre evoluindo. Além disso, o conceito de desenvolvimento, ele não está voltado para o trabalho atual da pessoa. Não tem esse foco num prazo mais curto, digamos assim. Ele está voltado para o futuro, para o desenvolvimento de longo prazo. Então, questão aqui está com gabarito, questão errada. É isso aí, vamos lá, vamos que vamos começar a ver o conceito, então, de treinamento. Aqui, mais uma. O treinamento considerado um processo para desenvolver pessoas é constituído de ações educacionais de longa duração que incluem manuais e roteiros. Pessoal, erro aqui da questão é que o treinamento não é focado no longo prazo, né? O desenvolvimento, vamos botar aqui, desenvolvimento é que tem o foco na longa duração, no longo prazo. O treinamento tem o quê? Um foco mais no curto prazo. Curto prazo. Então, mais uma com gabarito questão errada. Vamos lá, vamos cair dentro então do conceito de treinamento. Então, como a gente pode definir treinamento? Que é uma série de atividades e de eventos planejados para construir competências nas pessoas. Então, por exemplo, de acordo com o Excel, treinamento é o esforço planejado pela organização
para facilitar a aprendizagem de comportamentos relacionados ao trabalho por parte dos seus empregados. Vem para mim aqui, a gente pode fazer treinamento de maneira formal e de maneira informal. Maneira formal é aquela maneira que já tem uma estrutura, que tem ali um começo, meio e fim naquele processo de treinamento, tem um objetivo estabelecido. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um curso, por exemplo, em sala de aula, um curso curto, normalmente você tem ali uma estrutura, alguém planejou aquele treinamento, alguém planejou quais seriam as ações, as técnicas utilizadas ali para gerar um resultado, um objetivo de aprendizagem. Agora, a gente não aprende só dessa forma formal, a gente também aprende de maneira informal. Então, por exemplo, quando você está acompanhando ali durante o seu trabalho, o seu chefe, ele está te orientando, você não deixa de estar aprendendo, não deixa de ser um treinamento. Então, existem outras formas que não têm essa estrutura, que não tem essa formalidade, digamos assim, que a gente também considera como treinamento. Então, ele pode ser formal e pode ser informal, então. Volta aqui para a tela. Então, vamos lá. Vamos ver os principais passos ou fases ou etapas de um processo de treinamento. Como vocês já devem saber, a administração tem inúmeros autores, existem inúmeras classificações e eu estou tratando aqui das 4 que são mais cobradas. Uma delas, ela começa na programação, vai para a organização, implantação e avaliação. Outra, por exemplo, começaria no diagnóstico, ou seja, quais seriam as tuas necessidades de treinamento. Aí depois a gente iria para o desenho ou programação, construir ali o processo de treinamento, quem vai ser treinado, como vai ser treinado, onde a gente vai fazer o treinamento, quais seriam as metodologias e por aí vai. Depois a gente parte para a etapa de execução, né? Pôr o treinamento para rodar, né? Fazer realmente o processo de treinamento. E, por fim, a gente tem a etapa de avaliação do treinamento, que em questão de concurso é uma das que é mais cobradas, talvez a mais cobrada é essa etapa aqui de avaliação. Daqui a pouco a gente chega lá e eu vou te explicar um pouquinho melhor o que é isso aí. Tá? Então, retomando aqui, a gente teria, por exemplo, a programação, ou, como alguns autores chamam, o diagnóstico, aonde você levanta ali quais são as necessidades de treinamento, quem precisa ser treinado, em que parte ali, que área ele precisa ser treinado. Você vai fazer, então, vem para mim aqui, um diagnóstico da tua situação, um diagnóstico de quem vai precisar ser treinado, no que, aonde, qual seria o método melhor, ou seja, você faz um diagnóstico das tuas carências. Depois, na parte de organização, aí você vai ter que organizar os teus recursos. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação prática aqui, você resolve que chega à conclusão que você tem ali 12, 15 profissionais da tua organização que precisam ser treinados. Aí você precisa ver, olha, quem é que eu vou contratar para dar esse treinamento? Que estrutura tem para eu dar esse treinamento? Tem sala disponível na empresa? Eu preciso alugar uma sala fora? Que dia que vai ser isso? Quanto tempo precisa durar o treinamento? Quantas horas ali estão envolvidas? Eventualmente solicitar ali liberação daquelas pessoas ali, tanto que as que vão lecionar quanto as que vão participar do treinamento, ou seja, tem todo um processo de organização ali que é necessário para que o teu treinamento tenha sucesso. E, por fim, a gente vai para a parte de implementação ou de execução, que é o fácil da gente visualizar, né, pessoal? É da execução do treinamento. Vamos fazer o treinamento e, última etapa, a avaliação. Então, para a gente, na próxima vez, não cometer, às vezes, os mesmos erros que a gente teve no treinamento anterior, a gente vai avaliar para ver o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente pode aprimorar. É muito comum que a gente tenha processos de treinamento que sejam cíclicos, rotineiros, que você tenha, por exemplo, todo ano ou toda época que tiver uma entrada de novos profissionais na organização, que tem uma periodicidade. Então, essa avaliação é muito bacana para você ir melhorando os seus processos de treinamento e ter mais efetividade ali no treinamento. Tá? Então, volta para cá, para a tela.
a gente então teria essa primeira etapa aqui, que seria a programação ou diagnóstico, a segunda etapa aqui, a de organização, execução ou implantação, que seria a terceira fase, e a quarta fase, que é a fase de avaliação, pessoal. Vamos lá. O que a gente pode desenvolver, o que a gente pode estar envolvido, englobar ali no treinamento, pessoal? A gente tem várias coisas que a gente pode, digamos assim, podem estar incluídas no processo de treinamento. A primeira é a mais fácil a gente analisar, que é a de informações. Ou seja, você pode envolver, passar conhecimento, passar dados, informações para alguém. Então, vem para mim aqui. Esse tipo, por exemplo, de treinamento que você está fazendo agora comigo, é esse número 1 aqui, transmissão de informações. Eu estou te passando conceitos, eu estou te passando o que costuma ser cobrado pela banca, te dando às vezes, olha, isso aqui cai mais, isso aqui cai menos, eu estou te dando conhecimento, concorda? Te dando informação. Agora, você também pode envolver ali as habilidades, ou seja, ensinar alguém a fazer alguma coisa na prática. Então, por exemplo, como lixar uma madeira, como pintar uma casa, coisas que vão demandar ali como a pessoa pode aplicar ali aquele conhecimento, né? A gente também pode desenvolver mudança de comportamento, que a banca chama aqui de atitudes, né? Então, lembrando que são bem aqueles 3 pernas do chá, se você já estudou gestão por competência, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Tudo isso a gente pode treinar. E, por fim, a banca ainda fala ali do desenvolvimento de conceitos, ou seja, de você conseguir desenvolver capacidade de abstração, de pensar em temas complexos. Então, essas 4 coisas você poderiam estar envolvidas ali no processo de treinamento. Então, conhecimento, habilidade, comportamento ou atitude, né? E, por fim, esse desenvolvimento de conceitos. Vem para a tela aqui, vamos que vamos aqui, vamos tocar o barco. Vamos lá. Vamos falar do primeiro tema aqui, importante, bacana, que é do levantamento das necessidades. Muitas vezes a banca fala como essa sigla aqui, LNT, ou seja, levantamento das necessidades de treinamento, tá? É a parte do diagnóstico, ou seja, é a hora onde você vai identificar quais são as tuas carências, né? Quais são as tuas competências ali que estão faltando para você preparar um programa de treinamento para que as pessoas aprendam isso, tá? Para que as pessoas consigam se capacitar, consigam aprender ali o que você precisa que elas aprendam, tá? Então, de acordo com o Chiavenato, as necessidades de treinamento são as carências de preparo profissional das pessoas. Então, é a diferença entre o que ela deveria saber e fazer e aquilo que ela realmente sabe e faz, tá? Bem tranquilo isso aqui, vamos que vamos. Como é que você pode levantar essas necessidades, fazer esse diagnóstico, né? Existem diversas coisas que podem estar envolvidas. Então, por exemplo, vem para mim aqui, entrevista com a pessoa, entrevista com o seu chefe. Você pode, por exemplo, aplicar uma prova, aplicar um exame. Você pode ir a campo, né? Ver como a pessoa trabalha. Você, por exemplo, percebe isso às vezes na avaliação de desempenho. Você tem diversas formas de você conseguir fazer esse diagnóstico. Por exemplo, a análise do que tem dado de errado, dos problemas que têm aparecido. Existem, então, diversas formas e, muito provavelmente, a pessoa que está lidando com isso não vai usar uma só, vai usar um conjunto, né? Faz uma entrevista, dá uma olhada na avaliação de desempenho das pessoas, dá uma olhada no que a organização tem tido dificuldade, tem tido problema, e faz ali, usa todas essas informações que estão disponíveis ali para realmente montar esse diagnóstico, tá? Então, volta aqui para a tela, revisando aqui, a gente tem as entrevistas, aplicação de exames, observação em campo, avaliação do desempenho do funcionário e análise ali dos problemas que a gente tem tido na organização, defeitos, satisfação do cliente e por aí vai. Vamos lá. De acordo com a BAD, a gente pode fazer o levantamento em 3 níveis de análise, tá? A primeira análise seria o que ela chama da organização total,
tá? Então, seria mais ou menos uma análise da organização como um todo, sua estratégia, sua missão, sua visão, seus objetivos estratégicos. A gente pode fazer análise pelos recursos humanos, né? Então, analisar ali quais seriam os comportamentos, as atitudes, os conhecimentos, as competências necessárias a partir do perfil. E, por fim, uma análise a partir das operações e das tarefas, analisando ali a estrutura dos cargos, quais seriam os requisitos necessários que a pessoa precisaria para executar ali cada cargo específico. Então vamos lá, mais uma questãozinha aqui de concurso. Vamos lá. O objetivo da política de desenvolvimento de recursos humanos é a promoção de treinamentos padronizados, com conteúdo idêntico para todos os membros da organização. Pessoal, treinamento padronizado não faz sentido, né? Treinamento padronizado não faz sentido. Por que não faz sentido? Vem para mim aqui. Pessoal, para pensar. Você tem numa organização inúmeras pessoas. Tem um cara que vai trabalhar com vendas, tem um cara que vai trabalhar na área de produção, tem outra pessoa que vai trabalhar na área de atendimento ao cliente. Você tem todo tipo de profissional, às vezes o mais experiente, o menos experiente, o cara que acabou de entrar na empresa, o cara que já está há 30 anos na organização. Você vai ter uma política de desenvolvimento ali, que seja de treinamento, que seja padronizada, todo mundo vai fazer a mesma? Não faz sentido. Para um, por exemplo, o treinamento pode ser muito difícil, algo que ele não consiga acompanhar. Para o outro vai ser super chato, um negócio que ele já está cansado de saber. Então isso não faz nem menor sentido. O que você precisa ter é exatamente um diagnóstico de quem precisa o quê, que tipo de profissional, cada carência que ele tem, ou cada área, quais são as carências que aquela área tem, e montar programas que ajudem essas pessoas a realmente se capacitar, a aprender essas coisas que eles não sabem, tá? Então, volta para cá. Esse padronizado aqui, nem pensar. Gabarito aqui. Questão errada. Vamos que vamos. Vamos lá. Mais uma. O treinamento na empresa envolve as seguintes etapas. Pessoal, são aquelas etapas que a gente já falou ali, dos passos das etapas do treinamento. Tá? Então, quais seriam ali? Você primeiro vai fazer o diagnóstico, que essa letra B aqui está ok, por exemplo, a letra E aqui está ok. O diagnóstico não da realidade da letra D, mas diagnóstico das tuas necessidades de treinamento. Aí, depois que você tem esse diagnóstico, você monta o programa, né? Faz a programação, a elaboração do programa, executa o programa, ou seja, aplica aquele programa e depois você avalia, né? Ninguém vai aplicar sem se programar. E, obviamente, aqui, por exemplo, na A e na C estão faltando ali etapas. Então, o nosso único gabarito só pode ser mesmo a letra B de bola, pessoal. Vamos lá. Mais uma aqui. O objetivo... Não, peraí, acho que eu andei para trás. Peraí, eu que estou ficando doido aqui. O critério de escolha dos participantes de programas de treinamento, desenvolvimento e educação deve ser baseado no interesse demonstrado pelo empregado. Pessoal, vem para mim aqui. O interesse do sujeito, ele é importante, claro, mas assim, o foco é a necessidade da organização. O foco deve ser no que a organização precisa que ele aprenda, no quais são as suas carências, as suas necessidades. Então, obviamente, se a gente pensar um exemplo meio maluco, não é porque o cara quer aprender culinária que... mas é o desejo dele e tal, mas dane-se o teu desejo, irmão. Tu precisa aprender aqui fazer aqui uma programação financeira. Você precisa aprender a, por exemplo, gerenciar projeto, você precisa aprender a pintar uma cerca, ou seja lá o que seja necessário para o cara executar o trabalho dele, tá? Então, não é no interesse demonstrado pelo empregado, mas das necessidades de treinamento. Então, volta para mim aqui, não é o interesse só do empregado, por isso, gabarito, questão errada. Vamos lá, vamos mais uma aqui. Vamos falar da etapa de programação, pessoal, da etapa de programação, de organização. Vem para mim aqui, isso aqui não é questão para você perder em prova, né? Para pensar, se você tem um diagnóstico, olha,
tem ali 20 profissionais que, por exemplo, precisam melhorar o atendimento ao público, não sabem como se portar, não sabem como atender, como fazer ali o approach, como a gente fala no usuário. Você precisa treinar esse pessoal. Então você precisa o quê? Primeiro, definir quem vai ser treinado, aonde esse cara vai ser treinado, ou seja, qual vai ser a estrutura que a gente vai utilizar, quem vai dar a aula, quem vai ser o professor, qual é o método que ele vai utilizar, que tipo de recurso ele precisa. Então, o cara precisa de um quadro negro, precisa de um PowerPoint, ele precisa de um microfone, a sala é grande o bastante. Ou seja, a gente vai definir todos esses detalhes que são necessários para você definir, para você organizar um treinamento, para aquilo ali não ser uma bagunça, para você ter realmente um treinamento que faça sentido, que tenha sucesso, que alcance os objetivos que você precisa. Então, volta para cá. Basicamente, então, a gente define aqui quem vai ser treinado, como que a gente vai treinar, ou seja, quais são os métodos de treinamento, os recursos que a gente vai utilizar, em que treinar, ou seja, qual vai ser o conteúdo do treinamento, por quem vai dar essa aula, quem vai ser o professor, o instrutor, o treinador, o local, né, o onde vai ser treinado, que local a gente consegue treinar aquela pessoa, em que época, né, quando que a gente vai fazer esse treinamento, quando treinar e para quê, ou seja, quais são os objetivos daquele processo ali de treinamento. Vamos ver como isso já foi cobrado aqui. O programa de treinamento deve estar associado às necessidades estratégicas da organização. À medida que o treinamento focaliza necessidades, lacunas, melhora as competências das pessoas e, consequentemente, o desempenho organizacional. Na programação do treinamento, ou seja, é disso que ele está querendo saber, né? Na programação do treinamento, estabelecer os métodos de treinamento significa definir. Pessoal, então aqui onde, como, quando, em que treinar, por quem treinar. O que ele está falando aqui? Estabelecer os métodos de treinamento, pessoal. Os métodos de treinamento é como treinar, né? Como eu vou treinar. Não é onde, não está falando de lugar, não está falando quando, não está falando de tempo, não está falando quais são ali... em que treinar, qual é o conteúdo, não está falando o professor, quem vai lecionar, quem vai treinar, é o como a gente vai treinar. Gabarito, letra B de bola. Vamos lá, mais uma. Pessoal, o treinamento, ele pode ali, como a gente falou, focar ali no aumento de informações e de habilidades. Quando a gente fala da disseminação de informações, a gente teria as leituras e a instrução programada. A leitura, ela é o que a gente chama de um método de mão única. O que é um método de mão única? Olha para mim aqui. Se você pegar, por exemplo, uma apostila, um livro, muitas vezes tem muita informação ali. Mas você tem o quê? Um fluxo do escritor, da pessoa que fez aquela apostila para você. Na verdade, você não vai trocar uma dúvida, você não vai tirar uma informação depois que não está exatamente ali no livro. Aquela forma de passar a informação é o que a gente chama de mão única. Vai do escritor, da pessoa que produziu aquele conteúdo, para você, tá? Agora, ele tem uma grande vantagem. Ele é barato, ele é rápido e consegue ser disseminado muito facilmente e passa muita informação, tá? Então, volta para cá. Qual é o problema, pessoal? É que ele pode gerar uma postura mais passiva naquelas pessoas que estão treinando, né? Já a instrução programada é uma técnica mais moderna. Inclusive, ela pode ser usada por computadores, pode ser utilizada de maneira que seja ali... digamos assim, o próprio nome já diz, né, programada, por exemplo, a forma que você usa quando a gente está fazendo cursos em EAD. Vem para mim aqui. Então, por exemplo, é muito comum você estar fazendo um curso na internet e você tem ali algumas informações que são passadas para você e daqui a pouco você entra numa etapa onde você precisa responder umas perguntas, você tem um questionário, você tem uma área ali que você tem que... Diga assim, aquele programa, aquele sistema está te avaliando, está te perguntando se você dominou aquele assunto, se você realmente aprendeu, vai te dando aquele feedback ali e vai te forçando também a sair dessa postura passiva. Porque a gente vai lendo, muitas vezes fica chato, fica maçante, né? Se aquele sistema ali, aquele curso que você está fazendo,
ele vai te fazendo, vai te trazendo perguntas, questionários e tal, ele te força a sair dessa postura passiva e aquilo ali vai te ajudando a você relembrar, a você trabalhar aqueles conceitos ali na tua cabeça. Por exemplo, muitas vezes a gente usa essa metodologia nos nossos cursos, né? Você vê que tem ali questões intercaladas dentro do texto para você ir trabalhando isso, né? Então, vamos voltar aqui. Você tem informações, então, que são intercaladas por perguntas e que vão te dizendo se você realmente está aprendendo aquilo ali, se você não está aprendendo. E a gente chama isso como uma técnica de auto-instrução, na instrução programada. Vamos lá. Outra maneira que a gente tem é de trabalhar as habilidades, né? Como a pessoa vai aprender aquilo ali, para aprender a aplicar, às vezes, ali aquele conhecimento. E a gente tem duas formas principais. O treinamento no cargo, que tem esse nome bonito aí em inglês, que é On the Job Training, que todo treinamento que, em geral, que acontece dentro do ambiente de trabalho. Então, pode ser, por exemplo, com a rotação de cargos, né, onde a pessoa vai passando por outros cargos. Então, isso não deixa de ser um treinamento. Vem para mim aqui. O que é a rotação de cargo? Você trabalha num setor. Com o tempo, o que acontece, cara? Você começa a aprender tudo que aquilo ali tinha que fazer. Então, normalmente, por mais complexo seja um cargo, com 1 ano, 2 anos no máximo, você já dominou todas aquelas atividades, aquelas tarefas que são necessárias. Então, o ideal seria você ir rodando dentro da organização, que é o que a gente chama de job rotation ou rotação de cargos. Então, você sai, por exemplo, do teu setor, troca com o teu colega, então você passa a aprender o que ele fazia, ele passa a aprender o que você fazia, e isso não deixa de ser um treinamento dentro do trabalho, né? Outra seriam alguns projetos especiais, tá? Onde a pessoa vai aprendendo ali dentro do seu trabalho. Vamos aqui de volta para a tela. Técnicas de classe, essas são as mais fáceis da gente visualizar. E ali tem inúmeras dinâmicas de grupo, jogos de negócio, psicodramas, simulações. Você tem diversas técnicas que você pode fazer em sala de aula, né, em classe. E, naturalmente, são métodos de mão dupla, né? Você não é a situação da leitura, você tem ali um vai e volta ali da pessoa que está executando aquela classe, aquela aula ali com as pessoas que estão aprendendo, né? Então, vamos que vamos. Vamos falar agora, esse tema aqui, você pode botar um asteriscozinho aqui, porque é o tema mais cobrado, talvez, dessa matéria. São as avaliações de treinamento, tá? A gente já falou um pouco o porquê que a gente tem avaliação de treinamento, né? Vem para mim aqui. Você tem avaliação, aliás, o processo de avaliação e controle, em qualquer atividade que a gente faz, ele serve para a gente ir monitorando, avaliando se a gente está fazendo aquela atividade bem feita, se a gente está atingindo os objetivos. Se você não consegue avaliar, se você não mede resultado, você não faz gestão, você não tem tomada de decisão que seja razoável. Ou seja, se você não tem informação sobre como aquela atividade foi feita, como é que você vai melhorar aquela atividade? Para pensar, se você não tem informação, não sabe como é que ela foi. Então você, por exemplo, mandou o pessoal fazer um treinamento, mas você não fez avaliação nenhuma. Então o pessoal fala, foi bacana e tal. Vocês estão usando isso? O pessoal está usando lá, mas você não sabe direito, né? Ou seja, você não tem como avaliar, você nunca vai saber até no que você precisa alterar, o que você precisa mudar ali para que aquele treinamento tenha mais eficácia. Então, volta aqui. A gente, então, obviamente, para sair desse modo atirando no escuro, né? Você precisa avaliar ali, entender o que funcionou, o que não funcionou, para que depois, quando você faça novamente aquele mesmo processo, se você for fazer outro processo de treinamento, você possa melhorar, né? Você possa mudar o que não deu certo. Então, vamos lá. A gente tem várias classificações dessa avaliação de treinamento, mas não precisa ficar preocupado não, que eu vou te dar aqui o bizu do que você precisa levar, porque elas não mudam muito uma das outras, tá? Então eu vou falar de 3 aqui, mas você vai perceber que elas não são tão diferentes assim. Se você entender, você vai chegar lá na hora e você vai fechar essa questão. Vem para mim aqui. Pessoal, primeiro nível de avaliação
é a avaliação que a gente chama de reação, tá? De reação, o que que é? Vamos imaginar que você foi fazer um curso, tá? Foi fazer um curso e tal, foi lá, 2 dias de curso, aí aquela avaliação que muitas vezes tem no finalzinho ali, não é? Ah, o que que você gostou, o que que você achou que foi bem, gostou do professor, gostou das instalações, gostou do método, gostou do material, gostou... Sabe aquelas coisas que você provavelmente já fez uma vez na sua vida? Essa avaliação, ela está pegando o que que você achou, o que você gostou ou não daquele curso, tá? É o que a gente chama de avaliação de reação. Ela é a mais superficial, né? Porque, na verdade, você acabou de sair ali do curso, ainda não teve nem chance de aplicar ou não o que você aprendeu. Muitas vezes, você ainda nem sabe se você aprendeu direito ou não, tá? Mas ele vai te perguntar o que você achou, porque não deixa de ser importante. Ou seja, se você achar que aquele treinamento foi um horror, isso vai impactar negativamente na capacidade que você vai ter de, eventualmente, de usar aquilo que você aprendeu, de confiar naquelas informações que você recebeu. Tá? Então, essa primeira fase, esse primeiro nível de avaliação, digamos assim, é a avaliação de reação. A segunda, a gente chama de aprendizagem, né, ou do aprendizado, que é saber se você aprendeu. Você pode ter adorado aquele curso. Se eu chegar ali, for te dar um teste, uma prova, e você não aprendeu nada, de que adianta? Né? Para pensar. Se aquele treinamento foi muito bacana, muito legal, inovador, seja lá o que for, e você não conseguiu aprender, não adianta nada, tá? É a mesma coisa que você está vendo esse vídeo aí, você, Renan, gente fina, bacana pra caramba, mas se você não aprendeu nada, não adianta pra sua vida, você precisa aprender. Então esse é o segundo nível, tá? Ou seja, você conseguiu aprender, aquelas informações, aquelas habilidades, ou seja lá o que for que foi tentado passar para você ali, você absorveu aquele conteúdo? Se você absorveu, beleza, é o que esse segundo nível aí de aprendizagem está tentando avaliar, tá? O terceiro já é um pouco mais avançado, ou seja, você mudou alguma coisa no seu comportamento? Porque o cara pode ter aprendido a não utilizar no trabalho, né? Então assim, não, aprendi, chegou lá, foi fazer uma prova sobre aquele tema, gabaritou a prova, está sabendo tudo e tal, mas você está usando aquele conhecimento, aquela habilidade que você aprendeu, aquela atitude no seu trabalho, esse seria o terceiro nível, né? Se você avaliar se isso alterou alguma coisa no teu comportamento lá no trabalho. O quarto seria o da organização. Mudou alguma coisa na organização? Ou seja, a organização mudou algo no seu funcionamento com aquele processo de treinamento? E, por fim, o do valor final, que está querendo avaliar se mudou alguma coisa no resultado ali da organização, digamos assim, nos seus produtos, nos seus serviços, o que ela entrega para o seu cliente final. Então, vem aqui para a tela, vamos lá. Nível de reação, como a gente falou, mede o nível de satisfação dos participantes ali, se eles gostaram do curso, se eles gostaram do professor, o que eles acharam ali do treinamento. O de aprendizagem vai medir o grau de assimilação e retenção dos conteúdos. O comportamento no cargo vai medir se aquele cara usa frequentemente no trabalho. O de organização, o que mudou na organização, no seu funcionamento, né? E, por fim, o do valor final, alguma alteração na produção, nos serviços daquela organização final, tá? A gente vai para a próxima, que vocês vão ver que é muito semelhante. Então, por exemplo, a classificação do Kirkpatrick, que talvez seja até mais cobrada do que aquela primeira, vai falar só sobre 4 níveis. Ele fala avaliação de reação, que é aquela que a gente já falou, se o cara ficou satisfeito, se ele gostou ou não do treinamento. Avaliação de aprendizagem, o que ele aprendeu ou não. De comportamento, e ele ainda fala de impacto, de desempenho. Ou seja, se o cara colocou em prática no trabalho o conteúdo. E, por fim, de resultado, se realmente trouxe algum impacto favorável ali no resultado da organização. Ou seja, aqui ele deu uma condensada ali em 4 temas, mas você vê que é bem semelhante. Estamos falando aqui das mesmas coisas. E, por fim, o do Phillips, né? O modelo do Phillips, que ele fala também muito parecido. Ou seja, reação, satisfação e ação planejada. Se o cara gostou ou não do treinamento. De aprendizado, se ele aprendeu.
de aplicação e implementação, ou seja, o quanto que o cara aplicou no ambiente de trabalho, impacto no negócio, se os resultados do negócio foram impactados, então se melhorou a qualidade, se reduziu o tempo de atendimento, custos, produtividade, e ele aqui fala do retorno no investimento, né? Ou seja, o que é o retorno no investimento, ou ROI? É um conceito que vai tentar medir se aquele dinheiro, aquele investimento que você botou ali naquele treinamento, ou seja, o hora homem que você botou, ou seja, o tempo que as pessoas não trabalharam para estar ali no treinamento, o custo do treinamento em si, o custo de contratação do professor, de aluguel da sala de aula, tudo que você botou ali em termos de investimento, o quanto que aquilo gerou ali de resultado final. Ou seja, melhorou minha lucratividade em tanto, melhorou isso assim em tanto. Então, ele vai conseguir checar, digamos assim, se realmente ele teve um retorno positivo monetário sobre a operação da organização. Ou seja, se aquele investimento realmente gerou algum impacto no resultado financeiro e econômico ali da organização. Volta para cá aqui, vamos tocar o barco, vamos dar uma olhada aqui em algumas questõezinhas aqui, vamos ver como que isso aqui já foi cobrado. Vamos lá, após um treinamento que foi aplicado um instrumento de avaliação que mede se o treinando está aplicando ou não em seu trabalho aquilo que lhe foi ensinado. Esse instrumento foi elaborado utilizando o critério do nível D. Então vamos lá, pessoal, está falando aqui do critério da classificação do Kirkpatrick. Então, vamos lá botar aqui do Kirkpatrick. Quais são os itens que ele avalia, pessoal? Reação. Ele avalia aprendizagem. Ele avalia comportamento ou impacto, ou ainda desempenho, e ele avalia os resultados. Ops, espera aí. Resultados. Pessoal, o que a gente está falando aqui na questão? Foi aplicado que se mede se o treinando está aplicando ou não em seu trabalho. Não é reação, não é aprendizagem, é esse daqui, comportamento ou impacto ou desempenho. Então, gabarito é logo a letra A, gabarito letra A. Vamos lá. Próxima questão aqui. A avaliação de desempenho dos funcionários realizada durante o treinamento possibilita a obtenção de indicadores para a verificação da efetividade da atividade proposta. Pessoal, tá certo, né? Ou seja, a avaliação que eu faço de desempenho dos funcionários durante o treinamento, vai me dar indicadores para eu saber se aquele treinamento foi bem feito, se ele não foi bem feito. Então, gabarito, questão certa. Gabarito, questão certa. Vamos lá. Mais algumas classificações aqui. A gente pode classificar as técnicas de treinamento de acordo com a finalidade ou ao uso. Então, por exemplo, você tem as técnicas de conteúdo, que são voltadas para a transmissão de conhecimento, né? Leituras, vídeo, instrução programada. As de processo, que são as voltadas para mudar a atitude. Então, são aquelas de simulação, né? Que ele está chamando aqui de role-playing, simulações, dinâmicas de grupo. Por fim, as mistas, que vão passar as duas coisas. Elas vão passar informação e vão tentar mudar atitudes em comportamentos. Então, tem aqui estudo de caso, simulações e jogos, treinamentos de iniciação e até a rotação de cargos. Vamos falar agora um pouquinho do desenvolvimento, pessoal. Como a gente está falando, o desenvolvimento é um treinamento voltado para uma perspectiva de médio e longo prazo, uma capacitação mais voltada para os desafios futuros, né? E, naturalmente, a organização ela pode ter uma postura reativa ou proativa em relação a essas necessidades de treinamento e desenvolvimento. Vem para mim aqui, se aquela empresa, se aquela organização, ela
ela espera o problema acontecer. Para ela começar a se preocupar com treinamento e desenvolvimento, ela tem uma postura reativa. Se ela, ao contrário, se ela está preocupada em ter uma postura proativa, né, de você tentar ali, de se desenvolver, gerar um processo ali de treinamento e desenvolvimento a longo prazo, de desenvolvimento a longo prazo, ela tem uma postura prospectiva, né, como a literatura chama, ou seja, tem uma postura proativa, prospectiva. Tá? Então, volta para cá. Algumas ferramentas utilizadas são o coaching, a gestão da carreira, a rotação de funções, responsabilidade social, o próprio treinamento em si, né? Então, no caso, a diferença um pouco do treinamento de desenvolvimento não são as técnicas, é mais o foco, né? Digamos assim, quando você tem um foco no longo prazo, a gente chama isso de desenvolvimento. O feedback, né? O retorno, a retroação, a gestão do desempenho, os programas de mentoring, né, o mentor, e programa de trainee. Vamos lá. Uma das técnicas de treinamento também divide em relação ao tempo, né? Então, você tem técnica que é feita de indução, de integração, que é feita, digamos assim, na hora que o cara está entrando. Então, por isso que é um treinamento de integração, ou seja, aquele cara começou a entrar ali na organização, está precisando aprender como ela funciona, seus procedimentos, suas políticas, sua cultura, né? Então, é muito comum, por exemplo, você às vezes vê até isso no setor público, vem para mim aqui, quando você tem, por exemplo, vários e vários concursados entrando no órgão ao mesmo tempo, o ideal é que você tenha um programa de introdução, de socialização ali daquelas pessoas, delas entenderem como funciona a organização, quais são os seus objetivos, qual é o seu planejamento estratégico, o que cada área faz. Isso acelera muito que aquele funcionário ali, que aquele servidor fique produtivo mais rápido, né? Rapidamente ele se adapta ali ao funcionamento da organização. E se você não fizer isso, o que acaba acontecendo? Aquele profissional demora mais até aprender as coisas, demora a começar a aprender o trabalho, demora muito mais, né? E o segundo seria o treinamento, volta para a tela aqui, o treinamento depois no ingresso do trabalho, ou seja, o cara já está trabalhando, já está fazendo o seu trabalho, e aí você faz o processo de treinamento, né? Então, vamos lá. Outra classificação dá aqui entre os que são aplicados internamente e os que são aplicados externamente, pessoal. Então, os internamente a gente tem rotação de cargo, a gente tem o enriquecimento de cargo. Então, por exemplo, rotação de cargo eu já falei, vem para mim aqui. Enriquecimento, a gente está falando de o cara começar a fazer tarefas mais complexas, tarefas mais difíceis. Então, por exemplo, você tem, às vezes teu chefe começa a te passar coisas um pouco mais complicadas para você ir se desenvolvendo, né? De você começar a aprender. Isso é uma coisa que, inclusive, dá motivação, né? O cara se sente valorizado, sente que as pessoas confiam no trabalho dele, está aprendendo, está se desenvolvendo, está crescendo profissionalmente. Volta para cá. O treinamento por instrução no próprio cargo, orientação da chefia, estabelecimento de metas e avaliações e a participação em grupos e comitês, tudo isso é aplicado dentro da organização, né? E os que são aplicados fora, externamente, a gente tem aqui os vídeos, as palestras, as conferências, os workshops, os seminários, aulas expositivas em geral, jogos empresariais, dramatizações, simulações, estudo de caso, discussão em grupo, painéis e por aí vai, né? Vamos lá. Questãozinha aqui de concurso para a gente ver como isso pode ser cobrado, pessoal. Vamos lá. As técnicas de treinamento desenhadas para mudar atitudes, desenvolver consciência de si e dos outros e desenvolver habilidades interpessoais são consideradas técnicas de treinamento orientadas para... Então, vamos relembrar aqui, pessoal. A gente tem as técnicas de processo, que são voltadas para mudar as atitudes, né? Você tem as técnicas de conteúdo, que são focadas em mudar conhecimento. E, por fim, as mistas, que vão fazer exatamente as duas coisas, atitude e conhecimento.
Então, o que ele está falando aqui? Desenhados para mudar as atitudes. Então, a gente está falando da letra B de bola aqui, que é o nosso gabarito. Não são as técnicas de conteúdo e o resto não tem nada a ver, né? Gabarito é mesmo a letra B de bola. Vamos lá agora falar sobre coaching e mentoring. Pessoal, hoje em dia é uma palavra da moda, né? Todo mundo quer ser coach e tal. Mas em termos de concurso, o que você precisa levar, pessoal? Em termos de concurso, a diferença entre coach e mentoring é que o coach, ele é um superior hierárquico, né? Então, os dois, obviamente, são orientadores, né? São guias de um profissional, de um funcionário, né? Mas o mentor, que faz o mentoring, né? Ele não é um superior hierárquico como o coach, tá? Então, obviamente, vai se preocupar mais com o desenvolvimento do cara no longo prazo, né? No desenvolvimento psicológico, no aconselhamento, ao contrário do coach, porque o coach, sendo superior hierárquico, entende mais o trabalho, né? Teria como condição de dar uma orientação mais de curto prazo do que o mentor. Ou seja, o mentor teria um foco mais no longo prazo e é um profissional de fora da organização, né? Enquanto que o coach teria um foco mais nas ações de curto prazo e é um cara de dentro da organização, tá? Então vamos ver como isso já foi cobrado. Vamos lá, considerações à parte sobre o uso de anglicismos, a ação de recursos humanos que se caracteriza pela condução ativa de uma pessoa por seu superior e imediato, com foco nas ações de curto prazo e no cotidiano, com vistas a impulsionar o trabalho atual, denomina-se, aí fala headhunting, outplacement, coaching, mentoring, counseling. Adora usar a palavra em inglês, né, para quebrar a perna do candidato. Mas vamos lá, o que ele está falando? Condução ativa de uma pessoa por seu superior imediato, pessoal. Superior imediato é, no caso, então, o coach, né? O coaching. Não é o mentoring, que seria alguém de fora da organização. Headhunting, outplacement, são conceitos de recrutamento e seleção, né? O headhunting seria aquele cara que busca aquele profissional altamente capacitado no mercado. Outplacement é uma técnica para você colocar no trabalho, trabalhando o profissional que você mandou embora, né? O counseling é aconselhamento. Então, o resto não tem nada a ver. Gabarito, letra C de casa. Vamos mais um aqui. O desenvolvimento de pessoas está mais relacionado com a educação e com a orientação para o futuro do que com o treinamento. Ocorre, por exemplo, quando executivos de uma empresa estejam exercendo influência sobre o desenvolvimento pessoal e o planejamento de carreira de algum jovem, ou seja, estejam apoiando o desenvolvimento profissional e humano de um aprendiz na compreensão de questões mais amplas e estratégicas. O sistema de suporte ao desenvolvimento de pessoas fora do cargo, exemplificado acima, é considerado do tipo... Pessoal, não é, obviamente, a letra A, não é a letra B, a gente está falando do mentoring. Como é que a gente mata essa questão? Aqui, o desenvolvimento de pessoas fora do cargo. Então, está falando aqui de uma orientação, né, de um trabalho aqui para alguém que não trabalha na organização, por isso só pode ser mesmo o mentor, né? O resto não tem nada a ver, rotação de cargo, workshop, reunião de confrontação, aprendizagem prática, seria mesmo o caso do mentor, do mentoring. Vamos lá, opa, mais uma vez eu fui para trás, vamos para frente. Para frente a gente tem que trabalhar. Vamos lá, educação corporativa, pessoal. Educação corporativa, vem para mim aqui, antes disso. Educação corporativa, ela é importante, principalmente no cenário que é o que a gente vê hoje, onde as escolas que deveriam preparar o profissional para a vida, né, para o ambiente de trabalho, muitas vezes tem muitas deficiências. O profissional
sai formado, às vezes, com claras deficiências ali, às vezes até básicas de saber escrever direito, de saber utilizar a matemática, não sabem, às vezes, dominar uma segunda língua, tem dificuldades claras ali de formação. E não adianta a empresa ou o próprio setor público ficar reclamando da vida, você tem que atuar em cima disso, afinal, esses profissionais são aqueles que vão... que você precisa para que você atinja os seus resultados, né? Então, a educação corporativa é um processo que a própria organização toma na mão não, vou capacitar esse pessoal, eu preciso desse pessoal treinado, então como é que a gente faz isso aqui dentro já do cara, dentro da organização? Então, volta para mim aqui, obviamente ele é importante porque... hoje a gente vive o que a gente chama da era do conhecimento, né? Onde o profissional, cada vez mais, ele é demandado para ter massa encefálica, né, pessoal? Não precisa mais daquele cara do trabalho braçal, do trabalho repetitivo, né? Esse trabalho repetitivo, a máquina está dominando hoje em dia. A gente está automatizando, a gente está robotizando. O que a gente precisa é de gente criativa, é de gente que tenha capacidade de inovar, de trazer novas ideias, de trazer novas perspectivas. Então, na verdade, a gente precisa, então, de trabalhar isso dentro da organização e a gente chama esse processo de educação corporativa. Vamos lá, de acordo com o Meister, o modelo de educação corporativa é sustentado por 5 grandes forças do cenário global. Que ele chama de educação por processo, uma educação que é horizontalizada, que é flexível. A emergência da gestão do conhecimento, ou seja, você conseguir identificar, trabalhar, disseminar, captar os conhecimentos que são importantes na tua organização. Essa volatilidade da informação, a obsolescência do conhecimento, ou seja, a gente tem que estar sempre aprendendo porque o que você sabia há 5 anos pode não te ajudar muito mais. Então, vem para mim aqui, imagina, por exemplo, a área de TI tem muito isso, né? O cara que sabia programar, às vezes, há 5, 10 anos atrás, ele não consegue mais fazer nada, porque as tecnologias vão mudando, o que você sabia que era atualizado há 5, 10 anos atrás, hoje já não é mais. Então, se você não está em constante capacitação, aprendendo sempre, você chega uma hora que aquilo que você sabia não te serve para nada, tá? Então, isso faz com que, além disso, né, você necessite estar com o profissional fazendo treinamento e desenvolvimento. Imagina, por exemplo, no setor público a gente tem essa realidade. Muitas vezes a pessoa entra ali num concurso e vai ficar ali 30 anos na organização, 35 anos. Imagina se o cara não vai estudar nunca mais nada. Isso não faz nenhum sentido, né? Se ele não estiver estudando, daqui a pouco, de que serve aquele profissional? O que ele estudou para o concurso dele há 30 anos atrás está muito defasado, né? Então, isso é muito necessário. Então, por causa disso, é muito necessário a educação corporativa. Vem para cá. Outro fator, hoje a gente precisa focar na empregabilidade, né? Isso aqui mais voltado para o setor privado, né? Você, como a gente hoje não tem mais aquela estabilidade, né, pessoal? Ou seja, no setor privado você tem, às vezes, ali, imagina-se já que o profissional com 5, 10 anos de tempo na organização está muito, né? Provavelmente é um dos mais antigos ali na organização, você tem uma rotatividade muito maior, você tem que ter um foco nessa empregabilidade, você ter as competências que são desejadas pelo mercado, desejadas pelas empresas, né? E essa mudança realmente que a gente teve no foco da educação geral. Então, quais seriam, então, os objetivos da educação corporativa, gente? Você desenvolver e qualificar constantemente ali os seus empregados, você desenvolver as competências deles e promover a gestão do conhecimento. São os 3 principais pilares aqui de objetivos da educação corporativa. Vamos lá. De acordo com a Marisa Eboli, a gente tem 7 princípios da educação corporativa. Quais seriam esses 7 princípios, pessoal? O primeiro deles é a competitividade. Ou seja, a gente faz a educação corporativa, a gente faz esse processo de educação para que a organização fique mais competitiva, né? Que ela alcance seus resultados, tenha vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes, que atenda melhor seus
seus usuários, seus clientes, ou seja, você precisa aumentar a competitividade da organização. Segunda coisa é você precisa alcançar a perpetuidade da organização. Você quer que aquela tua organização continue existindo, que ela continue capacitada. E para isso você precisa desenvolver, então, a educação para que essa organização esteja sempre na crista da onda, digamos assim, né? Conseguir continuar existindo e competitiva, né? Então, seria esse conceito relacionado com essa atualização constante ali da organização para que ela continue existindo. O terceiro seria o da conectividade. Então, sempre que possível, esse processo de educação, ele mantém aquelas pessoas interconectadas. Você vai num curso, você vai num processo de treinamento, você interage com colegas que às vezes não trabalhavam contigo, com pessoas de outros setores, de outros estados, que vivem realidades às vezes um pouco diferentes das tuas. Então vocês trocam experiências, você vai construindo ali o que a gente chama hoje do networking, né? Isso é fundamental, né? A disponibilidade, ou seja, hoje em dia, principalmente com a educação à distância, a gente tem a possibilidade que o cara esteja aprendendo a qualquer momento, a qualquer hora, né, de maneira mais fácil, mais rápida. Então vem para mim aqui. Vocês muito provavelmente, você está me vendo num horário que é mais conveniente para você, num horário que você acha que você está mais livre, que você está mais disposto, que sobrou um tempinho ali para você me ver. Então, isso é uma das grandes vantagens quando a gente tem um processo de educação corporativa, sempre que possível, é que aquele conhecimento esteja de fácil consumo, não que ele chama aqui de disponibilidade, mas é isso, de fácil consumo, para que você faça ali naquele tempo que sobrou, numa horazinha que você tem ali no trabalho que deu uma tranquilizada, você se capacita, ou seja, sempre que possível que ele esteja facilmente disponível. O próximo ele chama de cidadania, que é você estimular o exercício de uma cidadania individual, que as pessoas tenham capacidade de refletir ali sobre a realidade, de propor mudanças, que atuem com ética, com integridade, com responsabilidade corporativa. O princípio da parceria, que é sempre que possível você construir parcerias, sejam internas ou externas. Para pensar, por exemplo, no setor público, você tem inúmeras escolas de governo, você tem parcerias, por exemplo, de estados com a União, de municípios com a União. A ENAP, por exemplo, fornece cursos para vários estados, para vários municípios, e empresas também. Você pode oferecer cursos e você abrir, por exemplo, espaço nesses cursos para profissionais de outras organizações, para parceiros, para clientes. Isso ajudar até a bancar ali tua estrutura de treinamento, de desenvolvimento, ou seja, essas parcerias são muito interessantes, sempre que possível você deve buscá-las. E sustentabilidade, ou seja, de você ter ali um centro gerador de resultado, ou seja, sempre que possível, como a gente está falando ali, até através de parcerias, você conseguir agregar receitas ali, que agregue valor também ao negócio da organização, tá? Então, a educação corporativa ela tem que gerar resultado positivo para a organização como um todo e, obviamente, isso ajuda ali na sustentabilidade do programa e na sustentabilidade da organização, né? Então, vamos lá, cair dentro de uma questãozinha aqui. As ações da educação corporativa são voltadas basicamente aos funcionários e aos colaboradores, não atingindo os fornecedores e a comunidade em geral. Pessoal, isso aqui não tem nada a ver. Então, óbvio que o foco principal seriam os funcionários e os colaboradores, naturalmente. Agora, você pode atingir ali aos fornecedores, aos parceiros, eventualmente até ao público externo, tá? Então, gabarito aqui, questão errada, nada a ver. Vamos lá, agora vamos falar a diferença de educação corporativa e de universidade corporativa. Pessoal, às vezes a banca faz essa pegadinha aí e o cara perde questão de bobeira. Basicamente a diferença é o seguinte, a universidade corporativa é a institucionalização da educação corporativa, ou seja,
Quando a organização vem para mim aqui, resolve criar um setor, um órgão, uma autarquia, para fazer educação corporativa, ele chama isso de universidade corporativa, que é o caso, por exemplo, da Unibacem, que é a Universidade do Banco Central. Tem um local próprio, tem uma estrutura própria, atende profissionais de outras áreas. Então, assim, a diferença, então, é que essa universidade corporativa vai ser o órgão, a instituição que vai executar essas ações, esses programas de treinamento e desenvolvimento. Tá? Então, a diferença basicamente é essa. São conceitos, obviamente, relacionados, mas são coisas diferentes. A educação corporativa é um processo, né? E a universidade corporativa é uma instituição. Então, volta para mim aqui. Como a gente falou, as universidades corporativas, elas buscam institucionalizar a educação corporativa de uma empresa ou de um órgão público, tá? Então, vamos lá, vamos cair dentro, ver como isso já foi cobrado. Questão aqui do MPU. A educação corporativa pode ser entendida como uma entidade educacional que funciona como ferramenta estratégica para ajudar a organização a cumprir sua missão. Pessoal, não é educação, é universidade. Ou seja, é a universidade que é uma entidade educacional, tá? Lembrando aqui, educação corporativa não é a mesma coisa que universidade corporativa, por isso gabarito questão errada. Esse conceito aí que a banca falou é o de universidade, que ela é uma entidade que funciona como ferramenta estratégica para ajudar a organização a cumprir sua missão, fazendo o quê? A educação corporativa, né? Vamos lá. Vamos falar sobre os conceitos de pedagogia, de andragogia e eutagogia, pessoal. O conceito de pedagogia, a gente está acostumado a escutar, né? Então, pedagogia a gente pode definir como a arte de ensinar as crianças. Então, é aquela relação, vem para mim aqui, que a gente está acostumado a mentalizar, né? Todo mundo foi na escola, era todas as criancinhas ali, né? E a gente ouvindo o professor. Então, o professor seria o centro da relação, e a gente partiria do princípio, né, de que ele tem o conhecimento que vai ser passado para aquelas crianças que estão aprendendo ali, não sabem nada, coitados. Estão ali, criancinhas ali bem ingênuas. No caso da andragogia, já é a arte de ensinar aos adultos. E aí você tem uma grande diferença. Qual é a grande diferença? Pessoal, o cara já tem uma vivência, já tem uma experiência, muitas vezes ali já trabalha, já faz outra coisa da vida. Então você já tem uma relação diferente ali. Você, sempre que possível, você tem que utilizar o que aquele cara já domina, utilizar aquelas experiências que ele já tem, de ser uma relação não só centrada no professor, mas mais descentralizada, digamos assim. Vem para a tela aqui. Então, andragogia seria a arte de ajudar os alunos a aprenderem, aonde o relacionamento não está mais focado no professor, mas no aluno, né? Voltado àquelas necessidades que o cara já tem, né? No caso do professor dar aula para a criança muitas vezes está aprendendo coisas que ela vai utilizar lá na frente, né? Na andragogia já nem tanto, né? E por fim, a eutagogia é o estudo ou o ensino autodirigido, né? Ou aquele cara que é autodidata, vai aprendendo sozinho, né? Onde o aluno é o responsável pelo seu ensino. E, obviamente, é o que a gente normalmente fala que está usando, por exemplo, quando a gente faz a EAD, né? Você é responsável ali pelo ritmo do teu ensino, quando você está aprendendo, que horas que você está fazendo aquilo, que ferramenta que você vai utilizar e por aí vai, né? Vamos lá, vamos que vamos. Vamos falar agora sobre educação à distância, pessoal, que é a que você está usando agora, né? A gente não está no mesmo ambiente, você está me vendo nesse vídeo agora porque você está utilizando alguma ferramenta de educação à distância. Primeira pegadinha, vem para mim aqui. Primeira pegadinha é: educação à distância não começou com a internet. Já vi algumas vezes isso cair em prova. Educação à distância é bem antigo, pessoal. Já mais de 100 anos no mínimo, onde você tinha, por exemplo, aqueles cursos de correspondência, curso à distância. Na minha época de criança mesmo tinha uma grande que era IOB, né? Que você tinha ali
assinava, mandava cartinha, eles mandavam as apostilas, os livros, exatamente não me lembro direito, mas lembro muito da propaganda. Então, esse curso por correspondência é muito antigo mesmo. Por exemplo, quem não lembra do telecurso, né, que aparecia na televisão, passava cedinho da manhã ali, aqueles cursos de história, de matemática, de física, que passavam na televisão, aquilo não deixa de ser um ensino à distância, né? Então, você ter o ensino à distância não veio com a internet. Agora, a internet realmente popularizou, explodiu esse serviço porque ela permite diversas coisas que não eram fáceis de você fazer antigamente. Então, por exemplo, você ver um vídeo assim, você ter condição às vezes de interagir com o professor, isso era muito mais difícil antigamente. Então, volta para mim aqui. Como a gente estava falando, a internet não criou o ensino à distância, não criou a educação à distância, mas realmente popularizou, possibilitou um grande crescimento do uso dessa ferramenta. E por que, pessoal? Por que você tem... É tão utilizado hoje em dia o ensino EAD, né? Muita gente chama isso EAD, que é o ensino à distância. Porque ele é muito mais barato. Então vem para mim aqui. Você tem condição de estudar mais barato no EAD muitas vezes do que no ensino presencial. E, além disso, você tem acesso a professores de referência. Então, é muito comum, por exemplo, você ter alunos... A gente aqui no Estratégia tem de montão aluno que está numa cidadezinha pequena, lá do Cafundó do Judas, aonde ali ele não tem o professor que é focado em concurso, não tem ali alguém que teve a experiência, como a maior parte dos professores que a gente tem aqui, de ter passado no concurso também, de já ser experiente, já trabalhar num órgão público. Ou seja... você com a EAD, você tem condição de acessar os melhores profissionais. Outra grande vantagem, você utiliza aquele curso na hora que você precisa, você escolhe o momento, não gasta com deslocamento. Então, por exemplo, é muito comum, antigamente, você para fazer o curso presencial, você tinha que pegar seu carro, seu ônibus, seu metrô, ir pro ambiente ali, aí tem o coleguinha batendo papo, tem as meninas ali falando alguma coisa que você não está mais interessado, ou seja, tem aquela distração da sala de aula, o professor se atrasa, o professor fica doente, aí você já fica bravo. Nada disso existe com a EAD, né? Agora, obviamente não tem só vantagens, né? Muitas vezes essa interação com o professor não é tão rápida, apesar de que hoje a gente tem evoluído bastante, né, nessa atividade de feedback ali de aluno-professor, em geral, com as ferramentas de EAD, mas você não tem só vantagens, mas realmente, como ele traz muitas vantagens, ele é muito utilizado e pelas empresas também, não é só por você que está estudando para concurso. Vamos imaginar uma grande vantagem que uma empresa tem ao utilizar o EAD. Primeiro, aquele profissional não precisa sair do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, ele pode continuar ali trabalhando, aí às vezes sobrou um tempinho, ele pega aquele tempo e faz um cursinho dele ali online. 2, você não precisa pegar esses profissionais que às vezes estão espalhados pelo Brasil, sua região ali, pelo seu estado, e trazer para fazer um curso. Então, por exemplo, não tem custo de deslocamento, de viagem, de hotel, não tem nada disso, né? Outra vantagem, até para você conseguir um professor, porque é mais fácil você conseguir, por exemplo, um professor que consiga agendar ali uma gravação e aquele material fica disponível durante muito tempo, do que você ter que pegar aquele mesmo profissional e precisar deles diversas vezes para aplicar cada curso presencial. Ou seja, vai sair muito mais caro para a empresa que está organizando esse treinamento. Tá? Então, realmente tem várias vantagens. Volta para mim aqui. A gente, no setor público, tem vários órgãos que fazem cursos nos moldes de ensino à distância. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a Escola Nacional de Administração Pública, a Escola do Ministério Público da União, do Senado, da Câmara, vários estados têm escolas de governo. Então, realmente, isso é muito utilizado no setor público. Se cair na tua prova que não é utilizado, não vá nessa, pelo amor de Deus. E ele pode funcionar da forma síncrona, né, quando você tem uma interação direta com o professor, ou assíncrona, onde essa interação não acontece em tempo real, não acontece online, digamos assim, que é a mais comum, né? É muito difícil você ter
24 horas por dia alguém disponível ali para poder tirar uma dúvida sua. O mais comum é esse modo assíncrono aqui. Vamos lá, então vantagens do que a gente estava falando aqui, só para resumir. Vantagem do EAD, possibilita ao funcionário e ao instrutor escolher o momento de dedicar-se ali àquele processo de aprendizado, permite atender um público imenso de pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente, dá a oportunidade de cada pessoa de aprender ao seu modo, da sua maneira, no seu ritmo, né? O profissional pode aprender até mesmo no local de trabalho, reduz custos tanto para a empresa quanto para o empregado, consegue atender empresas de todos os portes, né? Então, uma empresa pequena consegue, por exemplo, alocar aquele servidor ou 2, 3 pessoas para fazer um treinamento que esteja disponível EAD, ao contrário de ter que montar uma turma para um grande número de pessoas, que seria o mais viável se você for fazer um treinamento presencial, né? Então, todo mundo pode ter um sistema de educação à distância, mesmo que você compre, né, digamos assim, um curso desse, é mais fácil de você fazer isso se a empresa é pequena. E você consegue atingir pessoas que estão espalhadas num território grande, né? Muito mais fácil e muito mais barato. Vamos lá, pessoal. Volta para mim aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima. Um grande abraço. É isso aí, galera. Show de bola. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Ficou faltando a gente fazer o videozinho das questões. Aqui a caneca ostentação aqui. Vamos que vamos matar esse videozinho. Maurício, joga a vinheta aí, vamos cair dentro dessas questões. Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai ver como o CESP tem cobrado os temas de treinamento e desenvolvimento. Vem comigo. Vamos lá, primeira questão aqui. A responsabilidade pelo crescimento e pelo desenvolvimento do funcionário na organização é exclusiva do próprio funcionário. Pessoal, claro que não é só do funcionário, né? É conjunto ali da organização e do funcionário. Então, não faz sentido aqui essa afirmação. Gabarito, questão errada. Botar a perninha aqui, errada. Vamos lá. O desenvolvimento é orientado para o cargo, enquanto o treinamento é voltado para o indivíduo. Pessoal, o que é voltado para o cargo, ou seja, para as necessidades daquela pessoa naquele momento, é exatamente o treinamento. O desenvolvimento é voltado para o futuro, né? É voltado para o futuro. Então, essa frase aqui não faz sentido e também está errada. O principal objetivo do processo de treinamento e desenvolvimento de pessoal é preparar e desenvolver talentos para a organização, não apenas quanto às habilidades técnicas, mas também quanto a competências comportamentais. Pessoal, o que pode estar envolvido ali no processo de treinamento e desenvolvimento? A gente pode ter conhecimento, ou seja, você conseguir passar conhecimento, você passar habilidades, trabalhar ali aquelas habilidades, os comportamentos ou atitudes, né? E os conceitos. Então, gabarito é questão certa. Vamos lá. Embora inovador e flexível, o ensino à distância não tem sido usado para a contínua formação de servidores públicos, uma vez que toda comunicação oficial se norteia pelo princípio da formalidade. Pessoal, nada a ver, né? Tem nada a ver. Primeiro que o ensino à distância tem sido, sim, usado, tem nada de não, né? Tem sido usado, sim, para a formação dos servidores públicos, tem sido cada vez mais utilizado e não tem nada a ver com comunicação pelo princípio da formalidade. Isso aqui é uma bobagem total. Gabarito é questão errada. Existem inúmeras escolas de governo, várias delas, eu te diria que provavelmente todas trabalham com alguma parte dos processos de ensino lá em ensino à distância. Então isso aí tem nada a ver. Vamos lá.
No levantamento de necessidade de treinamento, a equipe do planejamento deve observar o clima da empresa e avaliar exclusivamente indicadores quantitativos, como produtividade, valores econômicos, metas e rotatividade. Pessoal, nada a ver. Vamos lá. O que a questão está falando aí? Indicadores quantitativos. Vem para mim aqui. A gente tem dois tipos de indicador. Indicador quantitativo vai tentar medir algo que é tangível, que você pode medir numericamente. Então, por exemplo, se eu te perguntar quanto você pesa, você pode entrar numa escala ali, numa balança, e vai te dizer, você tem 50, 60, 70 quilos. É uma medida, um indicador que é objetivo, né? Que é quantitativo. Agora, você tem diversos aspectos que, inclusive, a gente precisa treinar, que você não consegue usar um indicador quantitativo. Então, por exemplo, se eu te perguntar, você tem equilíbrio emocional? Você sabe se comunicar bem? Não tem uma medida que vai me dar, você tem um índice de 35,7 de comunicabilidade. Não existe isso. Você depende o quê? Da percepção das outras pessoas, né? Provavelmente você precisa fazer uma avaliação que a gente chama de qualitativa, que depende então da percepção dos outros. Então existem inúmeros aspectos do desempenho humano que são avaliados qualitativamente. Então essa formação aqui não faz sentido porque você não vai usar só indicadores quantitativos. Você vai usar quantitativos e qualitativos. Então, por exemplo, quantitativo seria, fulano vendeu tantos R$1.000. Isso é um valor quantitativo, objetivo. Agora, cicrano tem dificuldade de se relacionar com os colegas. Não é difícil você medir quantitativamente, tá? Então, volta para cá. Vamos lá. Gabarito aqui é questão errada. Gabarito questão errada. Não tem nada de exclusivamente, não. Mais uma aqui. Ao planejar capacitações para a sua equipe, o gestor deve estabelecer objetivos para o treinamento. A exemplo da promoção de atitudes que se refere ao desenvolvimento de capacidades intelectuais. Questãozinha bem safada essa aqui. Por quê? Vamos lá, até aqui tá beleza, né? Planejar capacitações, o cara vai estabelecer objetivos, beleza. Só que, o que ele falou aqui? Promoção de atitudes, ou seja, de mudança de comportamento, né? Mudança de atitude ou comportamento. Isso não se refere ao desenvolvimento de capacidades intelectuais, que aqui a gente estaria falando de conhecimento. Ou seja, aqui é comportamento e aqui é conhecimento. A gente pode trabalhar as duas coisas, só que um não se refere ao outro, né? São coisas diferentes. Então, a banca aqui fez uma pegadinha aqui, se você não presta atenção nisso aqui, você cai nesse negócio que parece estar certo, mas está errado. Por quê? Porque a promoção de atitudes não se refere às capacidades intelectuais. São dois fatores diferentes, por isso o gabarito é a questão errada. Os dois podem ser trabalhados no treinamento? Podem, mas um não é o outro, né? Vamos lá, mais uma. A capacitação de pessoas no âmbito das organizações envolve, entre outros, temas complexos como a preparação de lideranças e a educação corporativa continuada. Tá certo, pessoal? Tá certo. Ou seja, você pode tanto ter envolvido ali no programa de capacitação temas razoavelmente simples, né? Como fazer uma atividade e tal, como temas complexos, como a banca está falando aí. Gabarito questão certa. Certo. Vamos lá. Mais uma aqui. Treinamentos e desenvolvimento de pessoal devem ser avaliados para que se determine sua real efetividade. Por exemplo, no aprendizado, no comportamento no cargo e no resultado financeiro da organização. A esse respeito, assinale a opção correspondente ao tipo de avaliação que busca identificar a efetividade e os benefícios em relação aos custos gerados para a oferta das ações de treinamento. Pessoal, essa classificação aqui é aquela do Kirkpatrick, que ele fala da reação, né? Se você
gostou do treinamento, se você curtiu ali, da aprendizagem, que seria a letra B, se você aprendeu aquele conteúdo, né? Do comportamento, que parece ser essa letra C aqui, no impacto do comportamento, se você está usando aquilo no setor, no seu trabalho, e a de resultados, que é essa letra D aqui, que é o que a banca está falando, né? Então, a banca está falando o quê? Se você realmente está trazendo algum benefício em relação ao custo que você teve no treinamento, se você trouxe resultado ou do retorno de investimento ali para a organização, que é essa letra D, então, é o nosso gabarito. Ela não está falando se o cara gostou do treinamento, seria a reação, não está falando se ele aprendeu, não está falando se ele está usando, está falando do quê? Do resultado, do benefício, o que trouxe realmente de resultado para a organização. Letra D de dado. Vamos lá, mais uma bem parecida. Determinada instituição de ensino elaborou e aplicou um programa de treinamento amplo, com vistas a melhorar os níveis de desempenho de seus colaboradores. Ao final do programa, identificou a necessidade de avaliar o treinamento. Para tanto, aplicou um questionário a ser respondido pelos treinandos e que visava levantar a percepção deles com relação ao conteúdo do curso e a sua aplicabilidade, a metodologia utilizada, o material didático fornecido e a atuação do instrutor. Considerando-se os níveis de avaliação de treinamento, a instituição adotou A. Pessoal, o que você está querendo do cara aqui? Olha lá, um questionário a ser respondido pelas pessoas que participaram do treinamento, que vai levantar a percepção deles em relação ao conteúdo, se ele é aplicável ou não, se você gostou da metodologia, do material didático que foi dado, da atuação do professor. Isso é avaliação de reação, pessoal. Vou botar mais bonitinho aqui, de reação. Gabarito letra E. Ou seja, não está perguntando se ele aprendeu, se ele está mudando o comportamento, se isso trouxe resultado, está querendo saber o que ele achou do curso, qual foi a ideia dele, o que ele achou ali daquele processo de treinamento. É avaliação de reação. Vamos lá, mais uma. Nas organizações, avaliações de reação de ações de capacitação de pessoal fornecem informações que contribuem para a retroalimentação dos processos de planejamento instrucional, nos quais as necessidades de aprendizagem são identificadas. Pessoal, vem para cá. Faz sentido, né? Ou seja, todos esses níveis de avaliação, seja o de reação, de aprendizado, de comportamento, de resultado, eles vão te trazer subsídio, informações que vão te possibilitar mudar ali, melhorar aquele processo de treinamento, porque a reação também é importante. Olha, o pessoal em geral não gostou muito do professor, não gostaram muito da sala, o material está desatualizado, seja lá o que o pessoal acha daquele processo de treinamento. Isso não deixa de ser uma informação que você pode utilizar para aprimorar ali aquele teu processo de treinamento. Então, gabarito questão certa, volta para cá. Questão certa aqui. Vamos lá, mais uma. Nas organizações, ações de treinamento, desenvolvimento e educação devem estar em contínua mudança, a fim de atender às demandas de diferentes contextos e modelos de administração. Óbvio, né, pessoal? Vem para mim aqui. Se o mundo muda, se as demandas vão mudando, os comportamentos, os hábitos de consumo dos clientes vão mudando, a tecnologia vai mudando, o meu processo de treinamento e desenvolvimento tem que evoluir, tem que melhorar, tem que avançar, né? Se você ficar parado, você vai ficando para trás, daqui a pouco você não é mais relevante. Então, faz todo sentido essa frase aqui, show de bola, né? Gabarito questão certa. Gabarito questão certa. Vamos mais um aqui. Um dos princípios da educação de adultos é utilizar a experiência e a vivência do aluno como recurso à aprendizagem. Também faz todo sentido, vem para mim aqui. No caso, a pedagogia, o centro do ensino é o professor, né? Na andragogia, ou seja, no ensino dos adultos, você precisa utilizar a vivência dos caras, o que eles já sabem, a experiência deles. Isso é muito produtivo, por isso também gabarito, questão certa. Volta para cá. Vamos lá. Certinho. Vamos mais uma aqui.
os sistemas de educação corporativa dispensam o mapeamento das competências organizacionais e, após serem implantados, servem de base para a definição das diretrizes estratégicas do negócio, das competências individuais e das competências empresariais da organização. Pessoal, obviamente aqui, o cara provavelmente inseriu aqui um dispensam que não tinha na frase. O resto da frase nem faz sentido com esse dispensam, né? Aqui incluem, né, o mapeamento de competências, né? Então, qualquer sistema de educação corporativa vai precisar fazer um mapeamento ali do que precisa, né? Quando a gente mapeia a competência, a gente identifica o quê? Os gaps, né? Quais são as lacunas de competência. E aí, obviamente, você sabendo o que precisa desenvolver, o que precisa captar, o que você precisa capacitar as pessoas, você vai montar um programa ali de educação corporativa, né? De treinamento, de desenvolvimento. Então, a frase não faz nenhum sentido porque não dispensam nada. Óbvio que necessitam desse mapeamento e, por isso, gabarita a questão errada. Gabarito questão errada. Vamos lá, mais uma. No processo de elaboração de treinamentos, a primeira etapa é a avaliação da ação, a qual representa o levantamento e análise de necessidades e oferece subsídios à próxima etapa, que será a execução de treinamento. Pessoal, vamos lá. A primeira etapa não é a avaliação da ação, né? O que a gente tem? Primeiro, o diagnóstico. Ou seja, o que a gente chama do levantamento das necessidades de treinamento, LNT. Depois, a programação. Ou seja, como é que eu vou organizar esse treinamento? Quem eu vou contratar? Onde é que vai ser? Que horas vai ser? Aquelas questões todas. Depois, a execução ou implementação. Vou rodar aquele planejamento, né? E, por fim, eu vou avaliar. Avaliação do treinamento. Então, a primeira etapa não é a avaliação, né? É a última etapa. E também a avaliação não representa o levantamento das necessidades. Então, tá tudo errado aqui. Vamos lá. Gabarito, questão errada. Beleza. Vamos lá, mais uma. A avaliação de aprendizagem será empregada em uma organização caso os profissionais de RH realizem avaliações periódicas do programa de treinamento, utilizando instrumentos que medem como as condições disponibilizadas para a realização das ações foram percebidas pelos treinandos. Pessoal, vamos lá. Tem um erro aqui que é o seguinte: a avaliação de aprendizagem, ela vai medir o quê, pessoal? Se o cara aprendeu. E o que a questão está falando aqui? Utilizando instrumentos que medem como as condições disponibilizadas para a realização das ações foram percebidas pelos treinandos. Isso aqui é reação, não é aprendizado. Ou seja, vem para mim aqui. Como é que a gente mede se o cara aprendeu? Né? Como é que você vai saber se você aprendeu? Em geral, você vai fazer uma prova, um teste. E aí você avalia, olha, fui fazer aquela prova ali, das 100 questões eu acertei 50, ainda não está legal, né? Se você está dando a tua opinião, como você percebeu ali aquele processo de treinamento, isso não mede aprendizado, isso mede o quê? A reação, se ela gostou ou não do treinamento. Então volta para mim aqui, gabarita mesmo, questão errada. Não é isso, né? Questão errada. Então vamos lá. Durante a execução de programas de treinamento nas organizações, devem ser apresentados os objetivos instrucionais e de aprendizagem, que nortearão a motivação dos treinandos, desde a definição de metas de aprendizagem até a modelagem dos comportamentos no trabalho. Pessoal, vamos lá, vem para mim aqui. É muito comum, você vai começar um programa, um treinamento, que vem ali os objetivos do curso. Né? Esse curso vai te fazer aprender isso, isso e aquilo. Você, no final do curso, você deve saber tal coisa. Isso daí é o que a questão está falando. Ou seja, você apresenta ali para as pessoas que vão fazer aquele curso quais são os objetivos do curso, quais são os objetivos do processo de treinamento. Tá? Então, volta para mim aqui. Essa aqui tá bonitinha, tá certa. Vamos lá.
A cultura de uma organização pode ser responsável pelo baixo impacto de treinamento dos servidores. Pode, pessoal? Pode. Vem para mim aqui. A cultura organizacional é a personalidade daquela organização, é como ela reage aos desafios, como ela funciona, o que é valorizado ali. Então, por exemplo, uma organização que tem uma cultura que seja muito conservadora, que seja resistente a mudanças, que tenha resistência de mudar suas maneiras de pensar, de agir, vai normalmente ter dificuldade de ter um impacto grande ali no processo de treinamento. As pessoas vão ter dificuldade de absorver aquele conteúdo e aplicar na prática, né? Então, volta para mim aqui. Sim, a cultura vai impactar nisso tudo aqui. Questão certa, show de bola. Vamos lá, volta para mim aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Foi um prazerzão. Até a próxima. Um grande abraço. É isso aí, galera. Show de bola aí. Pô, brigadão aí vocês terem ficado com a gente. Pô, sempre um prazer aí tá participando. E fiquem espertos aí que domingão estamos de volta aí. Mais uma aula aqui de administração para vocês. E eu espero que vocês estejam lá comigo. Então, pessoal do chat, um grande abraço e até a próxima.